Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia, libertarianismo, anarcocapitalismo e assuntos afins. Esse é o episódio de número 8 e hoje nós vamos conversar um pouco sobre se o sistema econômico de livre mercado se justifica eticamente, se justifica moralmente ou se ele é um sistema absolutamente imoral e antiético. O episódio de hoje é importante, entre outras coisas, para que nós possamos discutir depois se o sistema econômico de livre mercado é um sistema eficaz, é um sistema útil. Afinal de contas, de nada adianta discutir a eficácia e a utilidade de um sistema econômico se ele não for ético, se ele não for moral. Se o ouvinte tem acompanhado todos os episódios até aqui, sabe que eu não sou um utilitarista. Eu não me guio simplesmente pela utilidade, pela funcionalidade e pela conveniência das coisas. Antes disso, eu analiso se as ideias, os atos, os sistemas, os pensamentos, eles são certos ou errados. Por exemplo, um sistema de ideias pode ser algo bastante útil, eficaz e até conveniente. E, no entanto, ainda assim ser errado. Da mesma forma, um sistema de ideias pode ser inútil, ineficaz e inconveniente, mas ainda assim ser correto. Portanto, do meu ponto de vista não utilitarista, é sempre fundamental avaliar se um sistema de ideias ou um ato, um conjunto de atos é ético e moral, para só então, depois, se for ético e moral, avaliar se esse sistema ou esse conjunto de atos ou essa postura é eficaz, funcional, conveniente, viável e por aí vai. Antes de começar o episódio, você já sabe, se você estiver ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações. Se estiver ouvindo em alguma outra plataforma de vídeos ou de podcasts, não deixe também de divulgar o nosso trabalho. Você também pode contribuir financeiramente com esse podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Para começar a discutir se o sistema de livre mercado é um sistema econômico ético ou não, nós precisamos definir alguns termos. O primeiro deles é o termo ética e, por tabela, o termo moral, depois o termo mercado e, por fim, a expressão livre mercado. Em relação aos termos ética e moral, embora eu esteja utilizando esses termos desde o primeiro episódio do podcast, eu ainda não parei para defini-lo junto com o ouvinte de uma maneira formal. Isso, inclusive, foi uma falha minha, porque geralmente eu costumo definir todos os termos antes de iniciar uma discussão. No entanto, ainda dá tempo de fazê-lo. Existem basicamente duas definições mais utilizadas de ética e moral. A primeira definição entende ética como um conjunto de valores e princípios universais, ou seja, que todos os seres humanos precisam cumprir, independentemente de tempo, lugar e cultura. E moral seria um conjunto de valores e princípios pessoais, ou seja, cada pessoa teria o seu próprio conjunto de valores morais e não haveria um conjunto melhor do que o outro, seria algo absolutamente pessoal, diferentemente da ética, que seria algo universal. Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa primeira definição. Eu prefiro a segunda que eu vou expor agora. A segunda definição entende que moral pode ser, sim, um conjunto de princípios e valores universais. Isso, claro, se a moral for objetiva, ou seja, se realmente existir um padrão de certo, errado, justo, injusto, bem e mal. Nós já conversamos um pouquinho sobre isso em outros episódios anteriores. A ética, por sua vez, seria o sistema explicativo por trás dessa moral. Nesta segunda definição, que eu prefiro e utilizo mais, ética e moral estão mais relacionados. Isso porque aquilo que a gente chama de moral precisa ter uma boa justificativa ética, ou seja, um bom sistema que explique por que aquilo ali é moral. Cabe ainda fazer uma distinção aqui. Nem tudo aquilo que é imoral, nessa segunda definição, seria também ilegal no sentido civil. Da mesma forma, nem tudo aquilo que é moral é uma obrigação legal. Por exemplo, pode não ser moral se prostituir. No entanto, está dentro dos direitos do indivíduo. Afinal de contas, se a pessoa é dona do seu próprio corpo, ela pode fazer uso desse corpo da maneira como ela achar melhor.
Evidentemente, se Deus existe, depois essa pessoa vai prestar contas a Deus a respeito de como utilizou o seu próprio corpo. Mas isso já é algo que não compete a nós, compete a Deus. De igual maneira, pode ser moral ser educado com as outras pessoas. No entanto, isso também não é uma obrigação legal. Se alguém quiser ser grosseiro e mal educado, ela não deve ser punida civilmente por isso. Em resumo, nem tudo que é moral é uma obrigação legal e nem tudo que é legal é uma atitude moral. Vamos trabalhar agora a definição de mercado. Para os nossos propósitos aqui, podemos definir mercado como um conjunto de trocas voluntárias entre indivíduos. Do ponto de vista histórico e até do ponto de vista lógico, geralmente essas trocas se iniciam por meio do escambo, ou seja, as pessoas trocam entre si os próprios objetos que elas precisam. Vamos pensar em termos de alimentos. Suponha que eu plante feijão e o meu vizinho planta milho. Em algum momento eu tenho um excedente na minha plantação de feijão e o meu vizinho tem um excedente na plantação de milho. Como eu não tenho milho e o meu vizinho não tem feijão, então é interessante para nós dois fazer uma troca. Eu dou a ele um pouco do meu feijão e ele me dá um pouco do seu milho. Essas trocas, como o ouvinte pode perceber, sempre possuem o intuito de satisfazer a necessidade e ou o desejo das duas pessoas que estão fazendo a troca. Assim, justamente por essas trocas serem voluntárias, nós podemos dizer que elas sempre tornam o estado das duas pessoas que trocaram melhor do que o estado anterior. Afinal, se não fosse esse o caso, então essas pessoas não teriam escolhido fazer a troca. Se eu preferisse ficar com o meu feijão e o meu vizinho preferisse ficar com o seu milho, nós não estaríamos empenhados em trocar esses alimentos. Um ponto negativo do escambo que nós precisamos comentar aqui é que na medida em que a economia se torna mais complexa, ou seja, que você tem mais pessoas trocando mais coisas entre si, fica muito difícil você fazer isso por meio de trocas diretas. Isso porque o cálculo se torna cada vez mais complexo na medida em que você tem mais trocas entre as pessoas. Voltemos ao exemplo do feijão e do milho. Se essa é a única troca que eu preciso operar com meu vizinho, é bastante fácil nós calcularmos o quanto de feijão equivale ao quanto de milho. Se, por exemplo, for muito mais fácil encontrar milho do que encontrar feijão, nós podemos colocar o milho como sendo mais barato do que o feijão. Então, de repente, eu poderia combinar com meu vizinho que 1 quilo de milho equivaleria a 500 gramas de feijão. Agora imagine que, além de milho, eu também preciso de arroz, eu também preciso de farinha, eu também preciso de cimento para poder terminar de construir algo na minha casa, eu preciso de tijolos, eu preciso de ferro. Então note que tudo agora fica bem mais complicado, afinal de contas eu preciso saber o quanto de feijão equivale a cada um desses materiais e objetos. Além disso, um indivíduo que tem vários objetos e materiais diferentes para trocar e que aceita vários objetos e materiais diferentes como troca, terá que saber as relações de valor entre todos esses materiais e objetos. Então, será necessário saber, por exemplo, qual a quantidade de feijão equivale à quantidade de arroz, qual a quantidade de arroz equivale à quantidade de ferro, qual a quantidade de ferro equivale à quantidade de tijolo, qual a quantidade de tijolo equivale à quantidade de livros, qual a quantidade de livros equivale à quantidade de casas e assim por diante. Um outro problema é que, obviamente, muitas pessoas não vão aceitar determinados objetos como troca. Talvez o padeiro da esquina não tenha nenhum interesse em receber feijão como pagamento pelo seu pão. Ou seja, na medida em que nós temos mais indivíduos e mais trocas, fica insustentável um mercado feito apenas de escambo, de trocas diretas. É por isso que ao longo da história as pessoas e as comunidades começaram a eleger algum produto ou algum material que todo mundo se interessava, que todo mundo achava importante, para ser uma moeda geral de troca. Assim era possível utilizar esse único objeto para fazer todos esses cálculos. O sal, por exemplo, já foi utilizado em alguns lugares e algumas épocas para esse propósito. Ou seja, eu poderia obter do meu vizinho o milho que eu preciso, dando a ele sal. E ele, por sua vez, poderia trocar esse sal por alguma outra coisa que ele quisesse com outra pessoa. Dessa forma, agora, em vez de calcular
a quantidade de objetos equivalente a todos os outros objetos, nós precisamos agora apenas calcular a quantidade de sal equivalente a todos os outros objetos. Com o passar do tempo, a maioria das pessoas e das comunidades percebeu que as melhores moedas de troca eram metais, como, por exemplo, o ouro e a prata. Isso por duas razões. Primeiro, porque ouro e prata são objetos mais difíceis de se encontrar. E isso é importante para que as moedas cumpram a sua função. Se a moeda de troca fosse folhas de árvores, por exemplo, isso não valeria de nada, porque qualquer pessoa pode arrumar folhas de árvores em qualquer lugar. Assim, não seria possível definir quem pode comprar o quê. E essa definição é importante porque as coisas são finitas. Se tudo fosse infinito, não era necessário haver moeda de troca. As pessoas simplesmente poderiam pegar o que quisessem em qualquer lugar, em qualquer momento, na quantidade que quisessem. No entanto, como as coisas são finitas, então é necessário que haja uma ordem, que haja uma prioridade, e assim é preciso haver uma moeda de troca. Segundo, porque ouro e prata não são perecíveis. Eles são muito mais duráveis, por exemplo, que qualquer alimento. Pois bem, é assim que começa a surgir o que nós conhecemos como dinheiro. Dinheiro, portanto, não é uma coisa ruim. Na verdade, é uma das melhores invenções da humanidade. Ele serve tanto para facilitar o cálculo das trocas, como para permitir que um número muito maior de trocas seja feito do que em um sistema de escambo. Cabe lembrar ainda, para finalizar essa parte, que comprar e vender com dinheiro não deixa de ser troca. Um indivíduo está trocando o dinheiro pelo bem que ele deseja, e o outro indivíduo está trocando o bem pelo dinheiro que ele deseja. Não, claro, porque o dinheiro tenha valor em si mesmo, mas porque o indivíduo que recebeu esse dinheiro em troca do bem que ele produziu pode trocar esse dinheiro por outros bens que ele deseja. Agora que definimos o que é mercado, podemos então partir para a definição do que é livre mercado. Ora, se mercado é um conjunto ou mesmo um sistema de trocas voluntárias entre indivíduos, o livre mercado simplesmente é um sistema onde esse conjunto de trocas ocorre sem a intervenção de terceiros. Por exemplo, imagine que eu quero vender um celular para um amigo e esse amigo quer comprar esse celular. Nós marcamos um local de encontro, eu entrego o celular a ele, ele me dá o valor em dinheiro que nós combinamos e a troca é realizada. Note que nenhum terceiro interferiu nessa troca. Portanto, podemos dizer que houve ali uma operação de livre mercado. Agora suponha que quando nós fôssemos fazer essa troca, aparecesse uma terceira pessoa e exigisse que tanto eu quanto meu amigo pagássemos a ela uma taxa para que essa troca pudesse se realizar. Vamos supor ainda que essa terceira pessoa também exigisse que o celular fosse avaliado e fiscalizado por ela para que ela pudesse decidir se realmente esse celular poderia ser vendido por mim e comprado pelo meu amigo. Podemos ainda imaginar que essa terceira pessoa exigisse de mim, que estou vendendo o celular, que eu conseguisse uma autorização para esse ato com algum subordinado dela. Finalmente, podemos imaginar ainda que essa terceira pessoa exigisse do meu amigo que a partir dali qualquer compra acima de determinado valor deveria ser justificada para essa terceira pessoa. Ora, nesse exemplo que eu estou dando, evidentemente não há mais um livre mercado. O que há agora é um mercado controlado por esse terceiro indivíduo. Pois bem, trazendo isso para a realidade, esse terceiro indivíduo é o Estado. E as duas pessoas que estavam tentando fazer a troca, no caso eu e meu amigo, são não só os indivíduos da sociedade, mas também as empresas. Ou seja, sempre que o Estado interfere nas relações de trocas voluntárias dos indivíduos, o mercado já não é mais livre, é um mercado controlado. É claro, geralmente a expressão livre mercado é utilizada num sentido menos puro, ou seja, existe um espectro. Se em algum país o Estado não intervém muito nas relações de troca, é considerado que esse país possui um sistema de livre mercado, ou pelo menos um sistema com um mercado bastante livre.
Já se em outro país o Estado intervém muito nas relações de troca, é considerado que esse país não possui um livre mercado ou ainda que possui um mercado muito regulado. Mas é importante que o ouvinte entenda que, no sentido mais puro, livre mercado só existe se, de fato, não houver nenhuma intervenção do Estado nas relações de troca. Contanto que as trocas sejam voluntárias e que não estejam violando a propriedade de terceiros, nós temos aqui um mercado e ele só será livre, puramente livre, se o Estado não interferir nessas relações. Feitas essas definições, podemos começar a responder à pergunta que é o tema central desse episódio. O sistema de livre mercado é ético? De maneira curta, a resposta é a seguinte: se existe propriedade, não há razão para dizer que o livre mercado não é ético. O livre mercado é simplesmente a extensão lógica da ideia de propriedade privada. Se eu sou dono do meu próprio corpo e se eu posso ser dono de determinados bens e objetos, contanto que eu os adquira de maneira legítima, então eu tenho todo o direito de trocar esses bens com quem eu quiser, quando eu quiser, onde eu quiser, desde que eu não esteja violando a propriedade de outras pessoas. O que não é ético é justamente a intervenção de um terceiro em uma relação voluntária de troca entre dois indivíduos. Voltemos ao exemplo da venda do meu celular para um amigo. Se o celular é legitimamente meu e eu quero vender e o meu amigo quer comprar, não existe nenhum terceiro que tenha autoridade de intervir nesse processo. Trata-se do meu direito vender, trata-se do direito do meu amigo comprar, e quando um terceiro intervém no processo, o que ele está fazendo é violando a nossa liberdade. E essa liberdade individual, vamos lembrar, é uma consequência lógica, é um corolário da propriedade privada. Em suma, podemos concluir que o sistema de livre mercado é a exata antítese do Estado. Enquanto o livre mercado significa a livre troca de bens de maneira voluntária entre os indivíduos, o que requer necessariamente respeito à propriedade um do outro, o Estado é justamente a violação das liberdades individuais inatas, o que requer, evidentemente, o desrespeito sistemático à propriedade privada. Ou seja, pode-se dizer aqui sem erro que o sistema de livre mercado é um sistema pacífico, enquanto que o sistema estatal é um sistema essencialmente agressor. E aqui podemos lidar com uma crítica que frequentemente é feita a libertários e anarcocapitalistas. É a de que o libertarianismo e o anarcocapitalismo divinizam o mercado. Supostamente, para nós, libertários e anarcocapitalistas, o livre mercado seria a solução de todos os problemas do mundo. Bom, pode até ser que algum anarcocapitalista utilitarista pense dessa maneira. No entanto, os anarcocapitalistas que são libertários, isto é, que possuem uma ética por trás dessa posição, defendem o livre mercado como solução para os problemas simplesmente porque essa é uma solução ética. Para o libertário, se existe um problema social a ser resolvido, ele não pode ser resolvido com base na agressão a pessoas pacíficas. Isso seria adotar uma mentalidade maquiavélica, onde os fins justificam os meios. Ou seja, não é que o libertário divinize o livre mercado. O libertário simplesmente se apega ao fato de que não podemos, não devemos, é errado agredir pessoas pacíficas. Então, se precisamos resolver algum problema social, é nossa obrigação arrumar uma forma de fazer isso por meios pacíficos. Isso às vezes pode ser mais difícil, mas é o correto. Se eu faço parte de uma igreja, por exemplo, e eu quero arrecadar fundos para assistência social, não é correto que eu vá na casa das pessoas e obrigue, por meio de força, coerção e ameaças, que essas pessoas doem para o projeto. O que eu preciso fazer é convencer essas pessoas a doar. E é por isso que o livre mercado se afigura como um sistema ético. Afinal de contas, assim como no caso da caridade, onde a pessoa que doa voluntariamente, no sistema de livre mercado, as pessoas que trocam voluntariamente. Não há aqui agressão. Além disso, uma vez que as pessoas trocam porque querem satisfazer um desejo ou uma necessidade, isso significa que no sistema de livre mercado, necessariamente após a troca, as pessoas estão melhores do que antes. Se há uma troca voluntária, necessariamente as duas pessoas saem com um desejo ou uma necessidade satisfeita.
Claro, do ponto de vista mais espiritual, nós podemos trabalhar aqui a ideia de que talvez o que as pessoas desejam e necessitam nem sempre sejam necessidades reais e desejos bons. Mas aqui isso já não é um problema do livre mercado, mas sim um problema de ordem interna da própria pessoa. Alguém que tem maus desejos e falsas necessidades é alguém que precisa se resolver consigo mesmo e com Deus. O sistema de trocas voluntárias, no entanto, continua sendo um sistema ético. Portanto, quando um libertário ouve alguém dizer que apenas o Estado pode resolver determinado problema social ou que o Estado precisa resolver determinado problema social, o que ele entende que está sendo dito é o seguinte, que nós só podemos resolver determinado problema social ou que é aceitável resolver determinado problema social através da agressão, da coerção e da ameaça a indivíduos pacíficos. E aqui surgem, evidentemente, duas perguntas. A primeira é, até que ponto é ético justificar a agressão a pessoas pacíficas em prol da resolução ou da tentativa de resolução de determinados problemas sociais? E a segunda é, realmente existem problemas sociais que nós só podemos resolver através da agressão, da coerção e da ameaça a pessoas pacíficas? A primeira pergunta eu deixo de reflexão para o ouvinte. E peço que o ouvinte pense também se é sensato dar a um governo a prerrogativa de se guiar por uma ética maquiavélica. Será que isso não pode ser utilizado para justificar as piores atrocidades? É algo para se refletir. Quanto à segunda pergunta, eu pretendo respondê-la no próximo episódio, o episódio de número 9. Ali nós vamos conversar um pouco sobre a eficácia do sistema de livre mercado. Será que o livre mercado realmente é útil e eficaz para resolver problemas sociais? Agora que sabemos que o sistema de livre mercado é ético, podemos discutir se ele é eficaz. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.